Boa noite, amados irmãos, que a paz do Cristo seja com todos. Hoje nós vamos reflexionar um pouquinho, como fazemos todas as quintas-feiras, né? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 19, mas mais especificamente sobre a parábola da figueira que secou. É bem polêmica até. Já ouvi vários comentários a respeito dessa parábola. Então aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar claramente as explicações. Então aqui diz o seguinte: quando saíram de Betânia, Jesus teve fome e, vendo ao longe uma figueira, foi até ela para ver se encontrava alguma coisa. E ao se aproximar, encontrou apenas folhas, pois não era época de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma nenhum fruto de ti. Foi o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, perceberam que esta tinha se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoaste tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, disse: Tende fé em Deus. Eu vos digo, em verdade, que todo aquele que disser a essa montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, sem que seu coração hesite, mas acreditando firmemente que tudo aquilo que disser acontecerá, ele o verá de fato acontecer. A figueira que secou é o símbolo das pessoas que têm apenas a aparência do bem, mas que na realidade não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez, cujas palavras têm o verniz da superfície, agradam os ouvidos, mas quando são analisadas, não encontramos nada de proveitoso para o coração. E após tê-las ouvido, fica se perguntando qual o proveito que delas se tirou. É também o símbolo de todas as pessoas que têm a oportunidade de ser úteis e não o são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios e de todas as doutrinas sem base sólida. O que lhes falta, na maior parte das vezes, é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que comove as fibras do coração, em uma palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores que têm folhas, mas não têm frutos. Eis porque Jesus as condena à esterilidade, pois chegará o dia em que ficarão secas até a raiz. Todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem para a humanidade serão reduzidas ao nada. E todos os homens deliberadamente inúteis que não utilizaram os recursos de que dispunham serão tratados como a figueira que secou. E aí nós vamos dar uma olhadinha no item 10 também. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem-lhes nos organismos materiais que lhes faltam para nos transmitir suas instruções. Eis porque são capacitados com dons para esse fim. Nestes tempos atuais de renovação social, têm uma missão especial. São como árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. Devem multiplicar-se para que o alimento seja farto. Serão encontrados em todas as partes, em todos os países, em todas as classes sociais, junto aos ricos e aos pobres, aos grandes e aos pequenos, a fim de que não faltem em nenhum lugar e para provar aos homens que todos são chamados. Mas se desviam seu objetivo providencial, o dom precioso que lhes foi concedido, a mediunidade, se a fazem servir a coisas fúteis ou prejudiciais,
se colocam a serviço dos interesses materiais, se ao invés de frutos salutares dão maus frutos, se recusam torná-la benéfica para os outros, se dela não tiram proveito para sua própria melhoria, são como a figueira estéril. Deus então lhes retirará o dom que tornou inútil em suas mãos, a semente que não souberam fazer frutificar, e assim se tornarão vítimas de maus espíritos. Eu acho que, segundo o Espiritismo, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, fica muito claro a parábola da figueira. Por que Jesus se utilizou desta encenação? Porque na época, além de parábolas, se utilizavam encenações, né? O que Jesus quis mostrar é que era uma árvore frondosa que tinha muitas folhas, mas não produzia frutos. E isso, para a nossa reflexão de hoje, é para mostrar que não adianta termos o dom da palavra, sermos oradores perfeitos, termos a qualidade de agregar pessoas a nos ouvirem, essas pessoas se maravilharem com nossas palavras. Não adianta essas folhas maravilhosas, esta bela aparência ou as belas palavras ditas, se não são colocadas em prática, se aquela pessoa que está falando não faz uma correspondência com as boas atitudes. E Jesus, né, nos fala também quanto à fé. Realmente, se tivéssemos a fé que Jesus nos fala, conseguiríamos muito mais, porque utilizamos muito pouco da nossa fé, da nossa capacidade de realizar. Aqui também é falado aos médiuns que recebem o dom da mediunidade para que seja utilizado em benefício dos nossos irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados, para fazer essa comunicação entre eles, desencarnados, e nós ainda encarnados, para fazer o bem através de um passe, através dos mecanismos que a mediunidade nos dá. Mas, se nós utilizarmos esse dom da mediunidade para coisas fúteis ou para amealhar bens materiais, enfim, se nós não utilizarmos isso em prol do bem do próximo, tanto encarnado quanto desencarnado, nos será tirado esse dom, porque seremos como a figueira que só deu folhas maravilhosas, frondosas, mas não frutificou. Isso é o que Jesus quis nos mostrar através dessa parábola, que muitas pessoas não entendem. Porque ele amaldiçoou, se nem era época de figos, né? Foi uma forma de encenar para mostrar que não basta belas folhas se a árvore não produz bons frutos. Então, que não sejamos como essa figueira que vai secar até a raiz. Que sejamos o que Jesus quer, a árvore que produz bons frutos. Que façamos das palavras que nós emitimos, tão belas, né, aos nossos irmãos, que façamos delas uso
no nosso dia a dia, para o nosso próprio progresso espiritual. Em dias atuais, onde tanto se fala em reforma íntima, onde tanto se fala em transição planetária, mais necessário, porque temos conhecimento disso, mais necessário se faz que nós pratiquemos aquilo que falamos aos outros, aquilo que pregamos aos outros, porque vemos pessoas que têm realmente o dom de nos prender a atenção com suas belas palavras, né? Mas que se chegarmos um pouquinho mais perto, nós vamos ver que aquelas palavras lindas não são concernentes às suas atitudes, à sua maneira de viver, ao seu convívio com as pessoas mais próximas, né? Isso, infelizmente, nós vemos. Lógico que nós não somos perfeitos. Aqui não estaríamos mais, já teríamos ascendido a outros planos, se assim o fosse. Mas nós devemos tentar a cada dia essa reforma íntima, para que tudo que nós falamos seja correspondente às nossas atitudes. Quando falamos em praticar o bem, vamos praticar o bem. Quando falarmos no perdão, que nós façamos brotar o perdão dentro de nós. Quando falamos em tolerância, que sejamos tolerantes. Que todas as coisas que nós falamos aos nossos irmãos, nós estejamos colocando em prática. E os nossos irmãos médiums, né, fica o recado, né, que não utilizem isso. A gente, olha, são exemplos, né, que a gente vê aqui e ali, infelizmente, né, pessoas que têm o dom e utilizam para ganhos materiais, enfim, coisas realmente fúteis, né? Porque material, gente, nós não vamos levar nada daqui. Material é tudo nos dado por empréstimo. Esse corpo que nós temos para esta experiência terrena nos foi dado por empréstimo. Nós somos espírito e aqui não temos nada. Então não adianta querer utilizar seus poderes, suas faculdades mediúnicas para conseguir benefícios materiais, né? A menos que esses benefícios materiais que estejamos buscando sejam para facilitar, para auxiliar irmãos necessitados, mas não em nosso próprio benefício. E que possamos ser um bom canal, um canal limpo para transmitir aquilo que os nossos irmãos desencarnados desejam que chegue até nós encarnados. Porque um bom canal espírita, um bom médium, ele tem que ser mais ou menos como um tubo, né, limpo, extremamente limpo, que vai captar uma água puríssima do mais alto monte, a água mais pura. E ele vai trazer para nós essa água. Só que se este tubo ele estiver sujo, a água que chegará até aqui não será tão pura quanto a que existia no monte. Ela vai passar por esse tubo e vai chegar aqui já não tão limpa, não tão salutar, não tão benéfica. Então que possamos ser um bom canal de mediunidade, um bom canal para transmitir o que os nossos irmãos
querem enviar como mensagens e poder atendê-los também nas suas necessidades. O compromisso do médium é muito grande, é muito grande. Por isso, poucos, né, são os que querem assumir realmente, porque levar a sério, né, ter a disciplina que Emmanuel disse a Chico, que eram 3 coisas que Chico tinha que seguir para ser um bom médium: disciplina, disciplina, disciplina. Então, é o que nós temos que ter se quisermos ser bons médiums. Gente, o recadinho era esse. Acho que ficou bem claro, né? Porque muitas pessoas não entendem por que Jesus amaldiçoou a árvore. Foi apenas uma encenação, apenas algo que ele se utilizou naquele momento para mostrar a importância de não só vermos a aparência das folhas frondosas das árvores, mas sim frutos, né? Bons frutos, e que hajam frutos. Paz e luz a todos.